Só retomando uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, vou retomar para fixar. Hoje em dia se fala muito da criança interior. Cuide da sua criança interior, não agrida a sua criança interior. Mantenha. A criança interior que nós temos é aquele pardininho lá que viveu na infância, aquele Yoshiozinho que viveu na infância. É a tua imagem, a imagem que você tem de si próprio na infância e que vai acompanhar você a vida toda inconscientemente, é isso? Sim. Tem uma piadinha que fala assim, criança do interior é aquela criança que nasceu lá em Piracicaba, né? Então assim, quando se fala em criança interior, basicamente, Pardini, o que está se falando? De novo sobre o estado emocional. Tá. Porque o que acontece? A criança, ela não nasce pensando, mas ela nasce sentindo. A criança, um bebê, ela não pensa que ela está com fome ou que ela está com sede, mas ela sente algo incômodo, por isso que ela chora para que alguém atenda a necessidade dela. Então a natureza estruturou muito bem feito, Deus montou isso muito bem feito, né? Então a criança, através do choro, ela consegue aquilo que ela precisa, que é o cuidado. Mas como eu falei, ela não consegue pensar, eu estou com fome, eu estou com frio, é só um incômodo. Então, quando a criança ela necessita de algo, basicamente, se a gente for olhar, ela está manifestando uma coisa chamada raiva. Então, a criança interior, na verdade, assim, é todo o nosso padrão emocional e depois vai virar um padrão de comportamento. Então, você tem que pensar o seguinte, você vem para o mundo como se fosse um HD, um disco, né, de computador, praticamente em branco. Ele não está totalmente em branco, até porque existe uma parte... Não sei se vai Só dar tem o programa básico para ele funcionar, vamos dizer Exatamente, é um programa assim. básico. Executável. Tá. Por exemplo, você comentou que seus antepassados vieram da Primeira Guerra, fugiram da Primeira Guerra. Então, Pardini, se eu fosse te ajudar em alguma questão pessoal sua, eu iria buscar essa história familiar. Então, a gente tem uma parte da nossa história que já vem escrita, que é a nossa história familiar. Não tem a ver com espiritismo, religiosidade, tem a ver com ancestralidade. Né? Nossos pais são ancestrais, nossos avós, bisavós, tataravós. Os nossos 14 ancestrais mais próximos, que são os bisavós, avós e pais, influenciam muito a sua vida. O padrão de vida que eles tiveram, o padrão de sentimento, o padrão de pensamento, eles estão influenciando a sua vida e você nem tem noção disso. Né? Então, a criança interior é uma composição de tudo isso. Então, daquilo que você viveu, daquilo que você traz da história, daquilo que tem da genética. Né? E olhar para a criança interior, de novo, é o mergulho que as pessoas precisam fazer. E é preciso coragem para isso. Né? Coragem é agir com o coração. Então, olhar para si mesmo. O que impede uma pessoa, ou pode impedir uma pessoa, de alcançar aquilo que ela almeja? Ou, em outras palavras, como é que ela evita isso? Nesses mais de 30 anos de trabalho com os treinamentos que eu faço, o sentimento que eu mais lido é o medo. Então, o medo ele é o sentimento que faz a gente não conquistar as coisas, mas também o medo é o sentimento que nos garantiu a sobrevivência. Então, da mesma forma que lá no nosso ancestral, né, pré-histórico, ele tinha medo de um predador, hoje a gente sai na rua, a gente não vai ter um predador, um leão, por exemplo, mas a gente pode ser assaltado. Ou, por exemplo, os medos que são imaginários. Né? Não é que é imaginário, mas é o medo, por exemplo, de ir mal numa prova. Fala assim, se você for mal numa prova, qual o problema? Você vai ter que fazer a prova de novo? Mas por que a pessoa entra com tanto medo? Por causa, aí de novo, o histórico. Né? Então, talvez um pai ou uma mãe que foi muito duro, muito exigente, muito punitivo. Então, eu tenho medo da punição. Então, o que faz a pessoa não conquistar, né, o amor da vida dele ou os ideais da vida dele, tem de novo, Pardini, a ver com medo. Então, o que é preciso fazer? Lidar com esse medo. Como? Peça ajuda. Porque se é um medo, eu me protejo. Eu blindo isso aí. Tá. E aí você precisa de uma ajuda, de um coach, de um terapeuta, de um grupo de apoio, para romper essa barreira, para chegar no miolo do sentimento.